Existe uma oração que milhões de católicos rezam todos os dias com o coração partido, com lágrimas nos olhos, com saudade apertando o peito, e que pode estar fazendo exatamente o oposto do que pretendem. Não por falta de fé, não por má intenção, mas por um erro silencioso, invisível, que se repete de geração em geração dentro das próprias famílias católicas, nas casas mais devotas, nos lares onde o terço é rezado todas as noites e a imagem de Nossa Senhora nunca sai do altar. Isso não é um aviso pequeno. Isso é algo que o Padre Pio, um dos maiores místicos que a Igreja já produziu, alertou com seriedade e com dor. Um homem que via o purgatório, um homem que conversava com almas, um homem que carregou as chagas de Cristo no próprio corpo durante 50 anos e que por isso mesmo tinha acesso a realidades espirituais que a maioria de nós jamais conseguirá compreender completamente nesta vida. E se eu te disser que o Padre Pio revelou que existem formas de rezar pelos falecidos que não apenas deixam de ajudá-los, mas que podem abrir brechas espirituais perigosas na vida de quem reza, atrair perturbações para dentro do lar e até retardar o descanso eterno de quem já partiu. Que existem 3 erros específicos, 3 atitudes que parecem devoção, mas que, na verdade, contradizem o ensinamento mais profundo da Igreja sobre a comunhão entre os vivos e os mortos. Este ensinamento não está em qualquer lugar. Não é algo que se aprende no catecismo básico, nem que se ouve nos sermões comuns. É um conhecimento que vem da experiência mística, do combate espiritual real, de décadas de direção espiritual e de um contato direto com o mundo invisível que o Padre Pio viveu como poucos santos na história da Igreja. E se você está ouvindo isso agora, não é por acidente. Não existem coincidências no caminho de quem busca a Deus com sinceridade. Talvez você tenha perdido alguém recentemente. Talvez carregue há anos a dúvida silenciosa de se aquela alma querida encontrou paz. Talvez sinta no fundo do coração um peso que não consegue explicar, uma tristeza que não passa, uma inquietação que aparece exatamente quando você reza pelos seus mortos. Se algo nessas palavras tocou você, é porque essa mensagem foi preparada para você. O Padre Pio conhecia o purgatório de uma forma que nos deixa sem palavras. Ele não apenas acreditava nele como doutrina, ele o vivenciava. A Igreja Católica ensina, desde seus primórdios, que os mortos e os vivos fazem parte de um único corpo místico. Que a oração pelos falecidos é um ato de caridade suprema, confirmado pelos macabeus, reafirmado pelos padres da Igreja, definido doutrinariamente no Concílio de Trento. Mas essa mesma tradição carrega consigo uma sabedoria que muitas vezes se perde. A forma como se reza importa tanto quanto o ato de rezar. E o Padre Pio, que passou sua vida inteira no altar, no confessionário e na oração, sabia disso melhor do que ninguém. Ele dizia que a oração mal ordenada é como uma carta enviada para o endereço errado. Ela parte com boa intenção, mas nunca chega onde deveria. Hoje você vai conhecer os 3 erros que ele alertou. 3 atitudes que se escondem dentro da devoção mais sincera e que, sem que você perceba, podem estar comprometendo a paz das almas que você ama e a proteção espiritual da sua própria família. Se você tem alguém que já partiu, se reza por eles, se acende uma vela, se pede por eles no terço, fique até o final. O que vem a seguir pode mudar tudo. Se este conteúdo já está tocando o seu coração, escreva nos comentários o nome de alguém que você quer que o Padre Pio interceda. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Cada vídeo aqui é uma oportunidade de crescer espiritualmente, de proteger sua família e de se aproximar de Deus com mais profundidade e verdade. Então, vamos entrar agora no coração dessa mensagem. O Padre Pio não alertava por medo, nem para assustar os fiéis.
Ele alertava porque amava as almas com uma intensidade que poucos conseguem compreender. E é com esse mesmo amor que você precisa ouvir o que vem a seguir. Primeiro erro: rezar pedindo que o falecido apareça ou dê sinais. Existe uma linha muito tênue entre a saudade e o apego desordenado, e o Padre Pio sabia exatamente onde essa linha estava. Muitas pessoas, ao perder alguém amado, começam a rezar de uma forma que, sem perceber, se transforma em um chamado. Acendem velas, pedindo que a alma apareça em sonho. Falam com a foto do falecido como se estivessem convocando sua presença. Pedem sinais, pedem respostas, pedem que o ente querido manifeste que está bem. O problema não está na saudade. O problema está no tipo de abertura espiritual que esse comportamento cria. O Padre Pio ensinava com firmeza que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos são separados por uma fronteira estabelecida por Deus, e que tentar cruzar essa fronteira por vontade própria, mesmo com boa intenção, é convocar o desconhecido, porque nem sempre quem responde a esse chamado é quem você imagina. A Bíblia é direta nesse ponto. No livro do Deuteronômio, Deus proíbe expressamente qualquer tentativa de comunicação com os mortos, não porque os mortos não existam, mas porque essa porta, uma vez aberta, raramente é controlada por quem a abriu. O Padre Pio viveu isso na prática. Ele relatou a seus filhos espirituais que algumas perturbações que chegavam às famílias, sonhos agitados, sensações de presença, medos noturnos inexplicáveis, tinham origem exatamente nesse tipo de oração mal direcionada. Ele dizia: reze pela alma, não para a alma. Peça a Deus que a acolha. Peça a Nossa Senhora que a conduza. Mas não fique chamando, não fique esperando resposta, porque a alma que está em purificação não precisa voltar até você. Ela precisa avançar em direção a Deus. Reflita honestamente. Você já rezou pedindo um sinal? Já falou com a foto de alguém que partiu esperando alguma resposta? Já sentiu que precisava de uma confirmação de que aquela pessoa está bem? Se sim, não se condene, mas mude. Porque essa mudança pode libertar tanto você quanto a alma que você ama. A oração correta não é um chamado, é uma entrega. É dizer a Deus: eu confio que o Senhor cuida de quem eu amei. E essa confiança, segundo o Padre Pio, tem um poder de intercessão infinitamente maior do que qualquer pedido de sinal. Segundo erro, rezar com culpa em vez de rezar com fé. Este é talvez o erro mais comum e o mais doloroso. É aquele que carrega o coração da mãe que perdeu o filho sem reconciliação, da esposa que não estava presente no momento da morte, da filha que brigou com o pai e não teve tempo de pedir perdão. Essas pessoas rezam pelos falecidos, mas rezam carregando um peso que transforma a oração em um ato de autopunição em vez de um ato de amor. O Padre Pio entendia essa dor melhor do que ninguém. No confessionário, ele via diariamente almas esmagadas por essa culpa. E ele dizia algo que libertava as pessoas. Deus não precisa da sua culpa para ter misericórdia do seu morto. Ele precisa da sua fé. Rezar com culpa é rezar voltado para si mesmo. É uma oração que gira em torno da sua dor, do seu arrependimento, da sua incapacidade. E embora o arrependimento seja santo e necessário, ele tem o seu lugar próprio, que é o sacramento da confissão. Quando você leva a culpa para dentro da oração pelos falecidos, você está, sem perceber, colocando a sua angústia no centro de algo que deveria ser inteiramente dirigido a Deus e à alma que partiu. O Padre Pio orientava assim: confesse-se primeiro. Coloque a culpa aos pés de Cristo no confessionário. E então, vá rezar pelos seus mortos com fé, com esperança, com a certeza de que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer separação, qualquer silêncio, qualquer despedida que não aconteceu como você queria.
Ele citava com frequência a parábola do filho pródigo, não como um ensinamento sobre o arrependimento do filho, mas como uma revelação sobre o coração do pai. Aquele pai que vê o filho de longe e corre. Aquele pai que não espera explicações para abraçar. É esse Deus quem recebe os seus mortos. E é para esse Deus que você precisa rezar, não para o tribunal da sua própria consciência culpada. Se você se reconhece nesse erro, hoje é o dia de ir à confissão. Não amanhã, hoje. E depois, volte ao terço, volte à oração pelos seus mortos, mas desta vez com os braços abertos e o coração livre. Terceiro erro, rezar pelos mortos, esquecendo de oferecer algo concreto. O Padre Pio tinha uma devoção ardente pelas almas do purgatório, e ele ensinava algo que muitas pessoas não sabem. A oração sozinha, sem oferta, tem um poder, mas a oração unida a um sacrifício, a uma obra de misericórdia, a uma missa oferecida, tem um poder imensamente superior. Ele dizia que as almas do purgatório sofrem de uma privação que não é apenas espiritual. Elas aguardam. E esse aguardo é aliviado de forma concreta quando alguém aqui na Terra oferece algo em seu nome. Uma missa é o gesto mais poderoso, mas também uma comunhão recebida com intenção, um jejum, uma esmola dada aos pobres, uma visita a um doente, uma palavra de perdão dita a alguém com quem você estava de mal. O erro que o Padre Pio identificava era o de rezar como quem faz um pedido sem nenhuma contrapartida de amor. Não porque Deus exija barganha, mas porque a oferta concreta é a prova de que a sua oração é viva, que não é apenas palavras, que está enraizada em um amor que custa algo para você. Ele mesmo vivia isso de forma heróica. Cada missa que celebrava era oferecida com um sofrimento real. Suas chagas sangravam. Ele se punha inteiro no altar. E era exatamente por isso que suas orações pelas almas tinham um poder extraordinário. Não porque ele era especial por natureza, mas porque ele entendia que orar é dar-se. Pense em quem você perdeu. E pergunte-se honestamente, eu rezo por eles, sim, mas ofereço algo junto? Peço uma missa por eles regularmente? Jejuo? Faço uma obra de caridade em nome deles? Se a resposta for não, você não está errando por falta de amor. Está errando por falta de conhecimento. E agora você tem esse conhecimento. O Padre Pio prometia que a alma beneficiada por uma missa oferecida por ela sente esse gesto de forma imediata, que a purificação se acelera, que a paz chega mais depressa. E que essa alma, ao chegar à presença de Deus, intercede com força por quem fez esse sacrifício aqui na terra. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabia que precisava ouvir isso. E agora você tem o que faltava. 3 erros simples de identificar, mas profundos demais para ignorar. Rezar pedindo sinais em vez de entregar. Rezar com culpa em vez de rezar com fé. Rezar sem oferecer nada de concreto junto. O Padre Pio dizia que a maior caridade que um vivo pode fazer por um morto é rezar por ele com ordem, com fé e com sacrifício. Não com desespero, não com apego, não com culpa, mas com a certeza tranquila de quem sabe que Deus é misericordioso e que nenhum amor verdadeiro se perde diante dele. A partir de hoje, toda vez que você rezar por alguém que partiu, lembre-se, entregue, não convoque, confie, não se condene, ofereça algo junto, por menor que seja, peça uma missa, dê uma esmola em nome deles, receba uma comunhão com essa intenção. Esses gestos, segundo o Padre Pio, chegam até as almas de forma real e poderosa, como uma luz que se acende no meio da escuridão do purgatório. E se você ainda carrega culpa por alguém que perdeu, vá à confissão. Deixe Cristo resolver o que você não consegue resolver sozinho. É para isso que ele instituiu esse sacramento. Para exatamente esse tipo de peso. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe ela parar em você. Pense agora em alguém que perdeu uma pessoa querida, uma amiga que ainda chora, uma familiar que carrega culpa há anos.
Alguém que reza todos os dias sem saber se está rezando certo. Compartilhe este vídeo com ela. Esse gesto simples pode ser exatamente o que vai libertar o coração dela e trazer paz para uma alma que está esperando. O Padre Pio dizia que nenhuma obra de caridade é pequena aos olhos de Deus. E compartilhar uma mensagem de verdade espiritual é uma obra de caridade real. Hoje eu te convido para um desafio de 7 dias. Durante 7 dias seguidos, todas as noites antes de dormir, você vai rezar um terço completo, oferecido pelas almas dos seus falecidos. Mas desta vez, sem pedir sinais, sem culpa e com uma oferta concreta junto. Pode ser uma esmola dada naquele dia, uma palavra de perdão dita a alguém, uma pequena privação oferecida a Deus em nome deles. O Padre Pio fazia isso cada noite de sua vida. Ele nunca adormecia sem interceder pelas almas do purgatório. Dizia que dormir sem rezar por elas era como deixar um amigo sofrendo sem estender a mão. No primeiro dia, antes de começar, vá até a imagem ou foto de quem você perdeu. Faça o sinal da cruz e diga em voz alta: eu te entrego a Deus. Eu confio na misericórdia dele sobre você. E eu ofereço esta oração com fé, não com medo. 7 dias, uma oração por noite, uma oferta junto, simples assim, mas espiritualmente poderoso. Antes de encerrar, quero te pedir uma coisa. Onde quer que você esteja, pare por um momento. Respire fundo e, se puder, feche os olhos. Pense agora no rosto de quem você perdeu, aquela pessoa que você amou, que ainda sente falta, cujo nome carrega no coração mesmo depois de tanto tempo. E agora, ore comigo. Senhor Jesus Cristo, eu venho diante de Ti com o coração aberto e os braços estendidos. Eu entrego nas Tuas mãos a alma de quem eu amei e que já partiu. Não venho com culpa, venho com fé. Não venho pedindo sinais, venho pedindo misericórdia. Tu que és o Senhor dos vivos e dos mortos, que desceste ao abismo e abriste as portas da vida eterna, tem piedade dessa alma. Purifica o que ainda precisa ser purificado, consola o que ainda espera, e conduz essa pessoa amada à luz do teu rosto para sempre. Padre Pio, tu que conhecias o purgatório como poucos, tu que intercedias pelas almas com teu próprio sofrimento, intercede agora por quem eu amo. Leva minha oração até o trono de Deus e apresenta essa alma à misericórdia infinita de Cristo. E a mim, Senhor, dá paz, dá a certeza de que o amor não morre, de que a separação é temporária, de que um dia na tua glória nos reencontraremos. Amém. Que o Padre Pio abençoe você e toda a sua família. Até o próximo ensinamento.